Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês na última aula, né, os itens 28.5 e 28.6 do problema 28 ficou faltando resolver, e eles envolvem um assunto que é a teoria do orbital molecular de Hickel, tá? E aí essa teoria aparece nesses números alfa e beta aí, que ele coloca do nada na questão, e aí, como eu falei para vocês, eu acho que eu deveria contar a história, né? Pelo menos isso de onde aparece esse alfa e beta, tá certo? Então, para chegar nessa história, para eu chegar no alfa e beta, a historinha tem que começar lá na teoria do orbital molecular, tá bom? Então, a teoria do orbital molecular, eu acredito que vocês devem conhecer. Vocês devem conhecer lá da química inorgânica, né? A teoria do orbital molecular. Então, a teoria do orbital molecular diz o seguinte, que um orbital molecular é a combinação linear de orbitais atômicos. Então, por exemplo, para o H2+, que é um sistema para o qual a gente consegue resolver exatamente a equação de Schrödinger, usando a aproximação de Born-Oppenheimer, né, que é considerar que os núcleos são fixos, eu tenho que os orbitais moleculares desse íon H2+, são a combinação linear dos orbitais atômicos, um S de um dos hidrogênios, que eu estou chamando aqui de A, e um S do outro hidrogênio, tá? Então, esse aqui é o psi mais ao quadrado, que me diz a probabilidade de eu encontrar o elétron, né? Então, tem uma probabilidade alta de eu encontrar o elétron em um dos dois núcleos. No caso aqui, só tem um elétron, né? Para essa molécula do H2+. Então, no caso do H2+, então, a combinação linear significa que é uma constante vezes o primeiro orbital, mais outra constante vezes o segundo orbital. Como os átomos são iguais, no caso do hidrogênio, a equação anterior se resume a isso aqui, né? N vezes A mais ou menos B, tá certo? Aqui eu simplifiquei a notação chamando um S do hidrogênio A de A e um S do hidrogênio B de B, tá certo? E aí, a gente observa que existem dois tipos de orbitais aqui no caso do hidrogênio. O orbital ligante, que é aquele que tem uma interferência construtiva entre as funções de onda dos dois orbitais, né? Um S dos dois hidrogênios. E eu tenho o orbital antiligante, que é aquele que tem uma interferência destrutiva. Então, essa interferência destrutiva faz com que haja um nó, né? Aqui, quando eu faço a probabilidade, né, de encontrar o elétron. Então, a gente encontra esses orbitais ligantes e antiligantes na teoria do orbital molecular. Vocês devem conhecer lá da inorgânica. Então, o orbital ligante ele tem energia menor do que o orbital antiligante, tá certo? Aí você tem a ordem de ligação, que é o número de elétrons no orbital ligante menos do antiligante. E essa ordem de ligação dá uma ideia da estabilidade, né, daquele sistema, daquela molécula, por exemplo. Mas como eu falei, aqui eu não vou ter tempo de explicar tudo isso, vou contar a história para chegar lá onde eu quero. Para a molécula de H2, eu não consigo resolver a equação de Schrödinger exatamente, mas eu tenho uma ideia qualitativa aqui do que acontece, tá certo? Então, mais uma vez, a função de onda da molécula da H2 vai ser uma combinação linear das funções de onda dos átomos de hidrogênio. Então, é C1 vezes o A, mais ou menos C2 vezes o B. E aqui também o C1 eu posso dizer que é igual ao C2, né? E a gente costuma representar dessa maneira, né? Com essa notação aqui. Os orbitais 1s, os orbitais atômicos 1s, né? Se combinam, então eu faço uma combinação linear deles, que vai dar origem a dois orbitais moleculares. Um é o orbital ligante, de menor energia, e o outro é o orbital antiligante, de maior energia. E aí eu sigo regra de Rand, princípio da exclusão de Pauli, para poder fazer a distribuição dos elétrons. Então, se eu tenho dois elétrons, né, na molécula de hidrogênio, esses dois elétrons vão ficar no orbital ligante, né, que é o sigma G de Gerhard e o sigma U de Angerhard, né, quando a molécula é simétrica. Esse raciocínio vale para todas as moléculas diatômicas homonucleares, tá certo? Então tá aqui um exemplo do F2, mostrando só a camada de valência dele. Então os orbitais 2s se combinam para formar o ligante e o antiligante, né? Vocês observam também que o antiligante tem energia maior do que o do orbital isolado, né? Então você tem aqui ligante e antiligante, e os orbitais 2p, né? Também eles se combinam para formar os orbitais moleculares, né? Aí no caso, como eu tenho três orbitais p, né, do flúor, eles vão se combinar para formar 6 orbitais moleculares, né?
Então você tem aqui o σg, o πu, né? Que no caso aqui do orbital π, o π Angerhard, né? De simetria ímpar, é que é o ligante. O de simetria par, que é o Gerhard, é o antiligante. Então você vai distribuindo aqui, né? Por exemplo, no flúor, né? Tem 7 elétrons na última camada, nos orbitais p são 5, então são 10 elétrons, né? Então você distribui como? 2 elétrons aqui, né? No σg, aí depois tem 2 πu com a mesma energia, né? Degenerados, então você coloca aqui 4 elétrons, e aí os outros, aí você tem 2 πg degenerados também, aí fica aqui, ó, com 2 elétrons desemparelhados, tá certo? Aí você distribuiu os elétrons aqui, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons, né? 4 de cada um. Deixa eu fazer as contas direito aqui. 7 elétrons na camada de valência dá 14 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Agora eu tô... Depois eu tenho que verificar essa figura aqui, tá, turma? Mas o importante aqui, pessoal, é vocês perceberem que quando a molécula é formada, eu tenho novos orbitais, né? Que são combinações lineares dos orbitais atômicos, e aí a distribuição eletrônica se dá de maneira semelhante à distribuição eletrônica de um átomo, né? Seguindo o princípio de Aufbau, né? O princípio da construção, princípio da exclusão de Pauli, só no máximo 2 elétrons de spins contrários por orbital, e a regra de Rand, né? Que primeiro eu vou ocupando os orbitais livres só para depois preencher totalmente um orbital, tá certo? E o que acontece quando eu tenho moléculas diatômicas heteronucleares, tá? Aqui eu vou me ater somente à ligação polar formada nessa molécula, tá? Não vou pegar as combinações dos S, dos P's emparelhados dos átomos. Vamos pegar a ligação polar, tá? Então a função de onda que representa essa ligação é a combinação linear do orbital atômico que está sendo usado pelo átomo A, a combinação linear dos dois orbitais, né? A constante, o coeficiente, né? Esse coeficiente Ca vezes o orbital atômico que está sendo usado pela molécula A, mais o Cb vezes o orbital que está sendo usado pela molécula B, tá certo? Então aqui, por exemplo, o caso do HF, né? Que seria o quê? Essa ligação ocorre entre quem? O orbital 1s, né, do hidrogênio, e o orbital 2p do flúor, que tem um elétron desemparelhado, né? Então assim eu obtenho a ligação polar, tá? Como eu falei para vocês, para o íon H2+, a gente consegue resolver a equação de Schrödinger exatamente usando a aproximação de Born-Oppenheimer. Mas a partir do H2 e essas moléculas diatômicas que eu estou mostrando para vocês, não dá para resolver a equação de Schrödinger exatamente. Por que não dá para resolver? Porque os termos que envolvem a interação entre os elétrons eu não consigo colocar no meu operador hamiltoniano. Então eu tenho que usar algumas aproximações, tá certo? E praticamente todas essas aproximações, elas partem do princípio variacional, tá? O que diz o princípio variacional? Que se uma função de onda arbitrária é usada para calcular a energia do sistema, o valor calculado nunca é menor que o da energia verdadeira. Então, partindo do princípio variacional, o que eu posso fazer? Eu posso chutar uma função de onda, por exemplo, para o meu sistema e resolver a equação de modo a minimizar a energia, tá certo? Então, é assim que digamos, o ponto de partida para os cálculos que a gente efetua usando aproximações para as equações de Schrödinger, e são os cálculos que são feitos por programas de química quântica, tá certo? Então, como que eu determino a energia de um sistema, né? A energia de um sistema é dada por essa equação aqui, tá? Por quê? Deixa eu só fazer aqui rapidinho para vocês. Deixa eu colocar aqui do lado, né? A equação de Schrödinger é essa aqui, Hψ, vou fazer aqui embaixo, tá? A equação de Schrödinger é essa, Hψ é igual a Epsilon, certo? Se eu multiplicar pelo conjugado complexo da função de onda no lado esquerdo dos dois lados da equação, vai ficar psi asterisco Hψ igual a
psi asterisco é psi, certo? Multipliquei pela esquerda. Só que aqui você imagina que esse operador é como se fosse uma matriz, tá? E a energia aqui é um escalar. Então, quando você trata de produtos de matrizes, o produto de matrizes não é comutável, né? Mas quando você tem um escalar, por exemplo, um número multiplicando a matriz, não importa se está à direita ou à esquerda. Então, eu posso rearranjar essa equação da seguinte forma. Psi asterisco H psi é igual a E psi asterisco psi, certo? Aí, pessoal, eu posso integrar essa equação dos dois lados em todo o espaço, tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, integrar em todo o espaço os dois lados, o que vai acontecer? Como é uma constante, que é o valor da energia, ela pode sair da integral. Então, integral de psi asterisco H psi, aí eu estou integrando em que espaço? Das coordenadas, que eu estou chamando simplesmente de detal. Esse detal seria um dx, dy, dz, se fossem coordenadas cartesianas, tá? E aqui desse lado fica E integral de psi asterisco psi, detal também. Então, se eu tirar o valor da energia, pessoal, vai ficar o quê? Energia igual a integral de psi asterisco H psi detal sobre integral de psi asterisco psi detal. Então, é daí que vem essa expressão para a energia, tá certo? Então, a partir daí, observem como que vai dar essa construção aqui que eu vou mostrar para vocês. De acordo com o princípio variacional, a energia do sistema com a função de onda aproximada, que é essa que eu fiz com a combinação linear dos orbitais atômicos, ela tem uma energia que nunca é menor que a energia verdadeira, certo? Logo, para eu encontrar a menor energia possível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o mínimo de energia. E o mínimo de energia significa derivar a energia e igualar a zero, certo? Então eu vou derivar em relação às duas variáveis que eu tenho. Quem são as variáveis que eu tenho? Os coeficientes da equação. Então, quando eu derivo a energia em relação a CA, em relação a CB e igualo a zero, turma, eu obtenho essas equações aqui, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou entrar no detalhe da matemática, eu estou contando a história aqui para vocês, tá? Então, eu obtenho essas equações aqui, tá certo? Essas equações são chamadas de equações seculares. E aí, elas têm essa cara aqui. E aí, ó, tá vendo? Ó, pela primeira vez aparecem quem? O alfa e o beta que está lá na questão, né? Então, quem é esse alfa A? É a integral de o hamiltoniano a d tal, tá certo? A, lembrando, é o orbital atômico do átomo A. E B, o orbital atômico do átomo B. Então, alfa A é essa integral aqui, o alfa B é a mesma coisa, só trocando A por B. Essas integrais são chamadas de integrais de Coulomb. Beta é a integral de A hamiltoniano B d tal, que é igual à integral de B hamiltoniano A d tal. Essa integral é chamada de integral de ressonância ou integral de troca. E S é a integral de A asterisco B d tal, que é chamada de integral de sobreposição, tá certo? Então, aí esses valores, então qual é a aproximação aqui que a gente está usando? É considerar que a função de onda do sistema, né, da molécula, é uma combinação linear dos orbitais atômicos. Então eu conheço, aí eu uso as funções de onda, por exemplo, da resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. É o meu chute para a função de onda inicial. Aí eu pego, derivo igual a zero, né, as energias, obtenho essas equações, eu consigo calcular todas essas integrais que estão aqui, porque eu conheço o A e conheço o B, tá certo? Então, como eu conheço essas integrais, eu calculo os valores de alfa, beta e S, tá certo? Resolvo esse sistema de equações e encontro a energia, tá bom? Então, como que eu resolvo esse... antes de falar como eu resolvo, só o significado físico, tá? Por exemplo, a integral de Coulomb, que é o alfa, é interpretada como a energia do elétron ao ocupar o A, que é o alfa A, ou o B, quando é alfa B. No caso de uma molécula diatômica homonuclear, por exemplo, H2 ou F2, o alfa A é igual ao alfa B, porque os orbitais são iguais, tá certo? Então a integral de Coulomb é interpretada dessa maneira, como se o elétron tivesse
em um dos orbitais, como se ele tivesse localizado em um dos orbitais, tá certo? E aí, como que eu resolvo essas equações? Vocês devem lembrar lá de sistemas lineares que, para eu resolver essa equação, essa aqui é um sistema linear homogêneo, né? Porque do lado direito eu tenho zero. Então, para resolver isso aqui, eu tenho que resolver o chamado determinante secular, porque essas equações são chamadas de equações seculares. E aí, o determinante secular é o determinante formado pelos coeficientes aqui, né? Agora a gente está trocando os termos, né? Os coeficientes das nossas variáveis, que agora CA e CB são as nossas variáveis, tá certo? Então, o que é que eu faço? Eu monto esse determinante dos coeficientes e igualo a zero. Então, quando eu monto esse determinante igual a zero, eu tenho o chamado determinante secular. Então, quando você resolve esse determinante, isso aqui está fácil, que é 2 por 2, né? Então, quando você resolve, multiplica o A11 vezes o A22, aí o A12 menos, né? A12, A21. E aí, quando você resolve essa equação aqui, turma, você acha o valor da energia, porque todos os outros valores são conhecidos. Aí você acha o valor da energia. Aí, encontrando o valor da energia, você consegue encontrar os valores de C1 e de C2, tá certo? Então, eu poderia fazer aqui, resolver esse determinante e mostrar soluções para a molécula de H2, por exemplo. Mas não é o objetivo. Eu já vou passar direto agora para a teoria do orbital molecular de Hickel, tá? Então, eu contei toda a historinha para chegar aqui na teoria do orbital molecular de Hickel, que é o que está envolvido lá na questão. Então, o que diz essa teoria? Que os diagramas dos níveis de energia dos orbitais moleculares π das moléculas conjugadas podem ser construídos mediante uma sequência de aproximações sugeridas por Eric Hickel em 1931, tá? Então, de que princípio parte essa teoria de Hickel? Desse princípio aqui, ó. Todos os átomos de carbono são considerados equivalentes num sistema conjugado. Por quê? Porque todos eles têm, se você pensar, todos eles têm a mesma hibridação. Pensa no butadieno, que é o sistema mais simples que a gente viu, né? CH, CH, CH2, né? Todos esses átomos de carbono aqui, eles são sp2, tá certo? Então, eu considero que todos os átomos de carbono são equivalentes, né? E aí eu tenho uma estrutura armada pelas ligações sigma, né? E os elétrons π, eles estão em ressonância nesse sistema sigma, formado por esses carbonos sp2, tá certo? Então, se todos os carbonos são equivalentes, todas as integrais de Coulomb alfa que eu mostrei para vocês são iguais, tá certo? Tudo bem? Então, baseado nisso, turma, aquilo que eu falei. Por exemplo, no eteno, né? Não é um sistema conjugado, mas tem dois carbonos sp2, então ele vai ser o sistema mais simples para a gente ilustrar essa teoria. No eteno, por exemplo, admite-se que as ligações sigma sejam fixas e procura-se determinar a energia da única ligação π e do seu orbital antiligante correspondente. E aí eu uso algo semelhante à teoria do orbital molecular, tá certo? Eu considero que os orbitais π da molécula são uma combinação linear dos orbitais 2p do carbono, que são perpendiculares ao plano da molécula. Então, o meu psi vai ser um Ca vezes o orbital do átomo A, mais Cb vezes o orbital do átomo B. E aí, baseado em tudo que eu falei agora há pouco, né, se eu tenho uma função de onda, que é combinação linear de orbitais atômicos, eu consigo resolver aplicando o princípio variacional, tá certo? Só que no caso desses sistemas de elétrons π, tem alguns detalhes que facilitam a resolução do sistema. Por exemplo, como todos os carbonos são considerados iguais, eu posso dizer que alfa-A é igual a alfa-beta, que é igual a alfa, tá certo? No caso do eteno, isso é óbvio, né? E aí, como é que fica o determinante secular nesse caso? Como alfa-A é igual a alfa-B, que é igual a alfa, eu simplesmente substituo, né, o alfa-A e o alfa-B por alfa. Então, já tem uma variável a menos aqui nesse caso, né? Em vez de ter alfa-A e alfa-B, eu tenho só alfa.
Com essa teoria, a gente pode ter uma indicação sobre o diagrama de níveis de energia do orbital molecular com facilidade. Isso se a gente admitir as seguintes aproximações propostas por Hickel. Partindo desse determinante secular, ele ainda faz as seguintes aproximações, que são as seguintes. Ó. Todas as integrais de sobreposição são nulas. Ou seja, isso significa o quê? Que S é igual a zero, tá certo? Todas as integrais de ressonância entre átomos que não sejam vizinhos são nulas, tá certo? Já já eu vou mostrar como é que fica isso no determinante. E todas as integrais de ressonância remanescentes, né, que são as entre os átomos vizinhos, são iguais a beta. Considero que são as mesmas, tá? Dessa forma, o que vai acontecer com o nosso determinante secular? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a alfa menos E, e todos os elementos fora da diagonal principal, correspondentes a átomos vizinhos, são iguais a beta. Todos os outros elementos são nulos. Se a gente voltar aqui para o determinante secular, ó, aqui vai ficar alfa menos E, alfa menos E. Como eu estou considerando que a integral de sobreposição é zero, então isso aqui fica zero, isso aqui fica zero. Então ficou só o beta, tá certo? Então, ó como é que fica o nosso determinante secular. Fica dessa forma aqui. Aí, para resolver, turma, essa equação aqui é muito fácil. Ó. Fica alfa menos E ao quadrado menos beta ao quadrado. Aí aqui, como é a diferença de dois quadrados, fica esse mais esse vezes esse menos esse, né? Então, ficou alfa menos E mais beta vezes alfa menos E menos beta. Então, para isso aqui ser igual a zero, o E tem que ser igual a alfa mais beta ou alfa menos beta. Então, esses são os valores possíveis de energia, tá certo? Aí, turma, esses alfa e beta, acho que eu não mencionei isso ainda, alfa e beta, eles são negativos, tá? Eles são negativos. Como eles são negativos, alfa mais beta vai ter uma energia menor que alfa menos beta, tá certo? Então, no caso do eteno, tem uma ligação π, né? Então, tem 2 elétrons π. Que orbital que eles vão ocupar? O orbital alfa mais beta, tá certo? Então, o orbital alfa mais beta, que ele está chamando orbital de energia alfa mais beta, né? Está sendo chamado aqui de 1π, é o orbital ligante. E o orbital 2π, que é o que tem energia alfa menos beta, é o antiligante, tá certo? Aí, como é que fica para o butadieno esse determinante? Ó, aquilo que eu falei. A diagonal principal sempre é alfa menos E. Aí, o beta, a integral de ressonância, ela só é diferente de zero para átomos vizinhos, né? Então, aqui é como se fosse o átomo 1, o átomo 2, o átomo 3 e o átomo 4, tá certo? 1, 2, 3 e 4. Na molécula de butadieno, seria isso aqui, ó. CH2, né? CH2, CH, CH, CH2. Então, esse aqui é o átomo 1, o átomo 2, o átomo 3 e o átomo 4. Tá bom? Então, a integral entre o átomo 1 e o átomo 2 é beta. Agora, entre 1 e o 3 é zero, porque eles não são vizinhos. Tá certo? Então, entre 1 e 3 é zero, entre 1 e o 4 é zero. Aí, aqui é a mesma coisa. Entre o 2 e 1 é beta. Entre o 2 e 3 é beta. Agora, 2 e 4 é zero. Na linha 3, ó. Entre 1 e 3 é zero. Entre 2 e 3 é beta. E entre 3 e 4 é beta. E na linha 4, entre 1 e 4 é zero. Entre 2 e 4 é zero. Entre 3 e 4 é beta. Tá certo? Então, quando você resolve essa equação aqui, com esse determinante, você obtém isso aqui, ó. Certo? Você obtém que as soluções são alfa mais ou menos 1,62 beta e alfa mais ou menos 0,62 beta. Quando eu coloco isso em ordem de energia, em ordem crescente de energia, né? Lembrando que alfa e beta são negativos, vai ficar o quê, ó? Alfa mais 1,62 beta, depois alfa mais 0,62 beta, alfa menos 0,62 beta e alfa menos 1,62 beta. Aí onde que vão ficar os 4 elétrons? No orbital 1π e no orbital 2π, tá certo? E aqui é a representação, ó, de como que ficam os orbitais, aqui olhando por cima, né? Então, ó, observe que aqui eu tenho só interferência construtiva. Então, fica positivo embaixo e o negativo em cima, né? No mais 0,62 é porque eu tenho aqui
essa interferência construtiva, essa construtiva tem um nó entre elas. No menos 0,62 eu tenho só essa interferência construtiva. Então eu tenho 2 nós, né? E aqui nessa eu tenho 4 nós, nenhuma, aliás, 3 nós e nenhuma interferência construtiva. Tá certo? Para o benzeno, como que funciona? Para o benzeno, turma, vocês devem lembrar o seguinte, ó. O benzeno é isso aqui, certo? Vou colocar aqui representando as ligações. Aí se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele é cíclico, turma, existe aqui, em relação, comparando com o determinante do butadieno, existe um lugar onde o beta é diferente de zero, diferente, né? Que é a interação entre o átomo 1 e o 6. Então, tá vendo? O determinante é parecido, né? Ó, alfa menos E, beta, zero. Aí beta, alfa menos E, beta, e zero, zero. Então, você só tem que lembrar que existe essa interação entre o 1 e o 6. Então, tem o beta aqui na posição 1, 6 e na posição 6, 1. Tá certo? Então, esse é o determinante secular, né? Usando a teoria do orbital molecular de Hickel para o benzeno. Quando eu resolvo a equação para o benzeno, turma, eu vou encontrar essas soluções aqui, ó. Ele tem um alfa mais 2 beta, aí tem alfa mais beta duplamente degenerado, alfa menos beta duplamente degenerado e alfa menos 2 beta, tá certo? Então, quando eu coloco isso em ordem crescente de energia, vai ficar, ó, alfa mais 2 beta, aí o alfa mais beta, que é duplamente degenerado, né? Então, eu preencho aqui os orbitais, e aí alfa menos beta e alfa menos 2 beta tem energia maior. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. O que é o alfa, o que é o beta, né? O que é, na verdade, essa teoria do orbital molecular de Hickel, que não deve ser um conceito, não é um conceito comum na Olimpíada, não me lembro de ter visto isso dessa maneira em outros momentos, tá? Então, explicando para vocês o que é o alfa, o que é o beta, de onde que eles vêm dessa resolução, dessa equação, tá certo? Aplicação do princípio variacional, resolução do determinante secular. Só que a gente não vai precisar aplicar princípio variacional, resolver determinante secular, não. Ele já dá a solução, né, para a energia. Mas nós precisamos entender o que é o alfa, o que é o beta e como que essa distribuição em níveis de energia, tá certo? Então vamos lá, agora que com essas informações somos capazes de resolver os itens 28.5 e 28.6. Então, ó, tratando polienos lineares com a teoria do orbital molecular de Hickel, as energias dos elétrons π são definidas como EN igual a alfa mais 2 beta cosseno de Nπ sobre 2K mais 1. Aí aqui, turma, é quando você aplica operações de simetria nos sistemas, você consegue resolver esse determinante secular e encontrar essa solução aqui com esse cosseno, tá? De novo, não vou entrar nos detalhes, mas ele já deu a equação, nós vamos aplicá-la, entendendo quem são alfa e beta. Então ele fala aqui, ó, em que alfa e beta são números negativos e alfa representa a energia de um elétron em um orbital 2p isolado, né? Que nem a gente viu, né? Que o alfa é aquela integral de Coulomb, né? Que significa o elétron estando no orbital atômico lá. Já o beta é a energia de interação entre dois orbitais pz vizinhos, né? Que é aquela integral de A hamiltoniano B, que nem a gente viu, tá certo? E aí, calcule os níveis de energia de todos os orbitais ocupados. E aqui ele fala do HOMO, mas acho que ele queria pedir o LUMO, tá? Vamos calcular o do LUMO aqui. Do 135 hexatrieno. Então, pessoal, como que a gente vai resolver isso? A equação que ele deu é essa. N é igual a alfa mais 2 beta é cosseno de Nπ sobre 2K mais 1, né? Deixa eu só conferir se eu... É isso mesmo. Para N igual a 1, 2, até 2K, né? No caso do hexatrieno, para o hexatrieno, né? Nós temos 2K igual a 6 e nós temos 6 elétrons π, né? 3 ligações duplas. Então, 6 elétrons π, tá certo? Então, os níveis de energia vão ser os seguintes.
E1 vai ser o quê? Alfa mais 2 beta vezes cosseno de π sobre 3 mais 1, né? Aqui eu falei beta, escrevi π, né? Sobre 3 mais 1, ou seja, E1 é igual a alfa mais... e aqui eu não coloquei o cosseno. Cosseno de π sobre 3 mais 1. Então, isso aqui vai ser alfa mais 2 beta vezes o cosseno de π sobre 4. Certo? Cosseno de π sobre 4, turma, vamos deixar aqui, é menos raiz... π sobre 4 dá menos raiz de 2 sobre 2, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, o E1 aqui, menos não, raiz de 2 sobre 2. Vai ser alfa mais beta raiz de 2, beta raiz de 2, não é isso? Raiz de 2 é 1,41, né? Mas vamos deixar a raiz de 2. Aí vamos calcular o E2 agora. Quem é o E2? É alfa mais 2 beta cosseno de 2π sobre 4, né? Cosseno de 2π sobre 4... Faltou 2 beta, né? O cosseno de 2π sobre 4, turma, ele é o cosseno de π sobre 2, né? O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, E2 é igual a alfa. Quem é o E3? O E3 vai ser alfa mais 2 beta cosseno de 3π sobre 4. Aí o cosseno de 3π sobre 4, pessoal, lembrando o ciclo trigonométrico, né? Vamos fazer um ciclo trigonométrico aqui. Essa ferramenta aqui é uma maravilha, tá? Aí aqui agora eu vou arrastar. Eu vou fazer logo, depois eu arrasto, tá? Esse aqui ficou no meio. Aí agora, deixa eu trazer aqui o meu eixo Y para o meio, né? Aí, tá mais ou menos no meio. Então, vocês lembram do ciclo trigonométrico, né? Devem lembrar. Aqui eu tenho o cosseno, né, no eixo Y. Cosseno de x. Aqui eu tenho seno de x, né? Então, aqui é 0. Aqui é π sobre 2. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. Não é isso? Aí 2π volta para o zero, né? Então, π sobre 4 está aqui, né? Coloca de azul aqui. Vamos colocar aqui o π sobre 4, está mais ou menos no meio, né? π sobre 4. Então, o 3π sobre 4 está aqui, né? Então, cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2, né? Então, esse E3, ele vai ficar alfa menos beta raiz de 2, né? E o E4 vai ser alfa mais 2 beta cosseno de 4π sobre 4, que é cosseno de π, né? Que é o cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então, o E4 aqui é alfa menos 2 beta, né? Alfa menos 2 beta. O cosseno de π é menos 1, né? Então, pessoal, colocando em ordem crescente de níveis de energia, vai ficar o quê? No primeiro orbital, ele vai ter energia. O primeiro orbital tem energia alfa mais beta raiz de 2. O segundo tem energia alfa só, né? O terceiro, alfa menos beta raiz de 2. E o último tem energia alfa menos 2 beta, né? Então, se eu tenho 6 elétrons, né?
Os dois primeiros aqui, depois aqui, depois aqui, tá certo? Então, essas são as energias dos três orbitais e essa aqui é a energia do LUMO, né? Essa aqui é a energia do LUMO. Então, a energia do LUMO, alfa menos 2 beta. Energia dos três orbitais ocupados, alfa mais beta raiz de 2, alfa, alfa menos beta raiz de 2. Tudo bem? Continuando. Então, acho que era isso, né? Que ele perguntou. Vamos ver aqui os níveis de energia de todos os orbitais ocupados e o LUMO, né? Está falando do HOMO, o HOMO é ocupado, então deveria ser o LUMO que ele queria. Esse 2K... Ah, turma, agora que eu estou vendo aqui, o 2K é 6. Aí eu coloquei aqui na hora, eu coloquei 3. Tá, vamos aqui, vai mudar só o... Aqui fica 6 mais 1. Vai mudar aqui para 7, tá, turma? Ah, então vai dar algumas coisinhas diferentes, tá? Tá, vou calcular o cosseno de π sobre 7, então, tá, turma? Peço desculpas aqui pelo meu equívoco. Então aqui, ó, vamos lá, deixa eu calcular o cosseno de π sobre 7. Cosseno de π sobre 7 é 0,9, tá? Cosseno de π sobre 7. Então aqui, turma, ficou A mais 1,8. Cosseno, 1,8 beta, certo? Nesse outro aqui, ficou cosseno de 2π sobre 7, né? 2π sobre 7, que é igual a... Deixa eu ver aqui. 0,62, tá? Então aqui deu 0,62 vezes 2. 1,25, tá? Então aqui ficou alfa mais 1,25 beta. Aqui 3π sobre 7 vai ficar o quê? Cosseno de 3π sobre 7. 0,45, tá? 0,445. Ah, não. Aí eu já estou fazendo o 2, né? Então, 0,45. Então, alfa mais 0,45 beta. E aqui o cosseno de 4π sobre 7, que vai ser igual a... menos 0,45, tá? 4 sobre 7 já é maior que 0,5, né? Então já passou para o outro lado aqui do ciclo. Então, menos 0,45 beta, certo? Então aqui é 6, 2K é 6, né? Aí só vai mudar aqui esses valores, tá, turma? O que vai mudar aqui, ó? Vai ficar alfa mais 1,8 beta. Aqui vai ficar alfa mais 0,45 beta. Ah, não, mais 1,5, né? Mais 1,5 beta. Aqui alfa mais 0,45 beta. E aqui alfa menos 0,45 beta. Certo? Então, essas são as energias dos... Vou colocar 1,80 aqui e 1,50, tá? Ficar com o mesmo número de casas decimais. Então, essas são as energias dos orbitais ocupados e do primeiro desocupado, tá bom? Agora vamos para o 28.6, tá? Os níveis de energia dos orbitais moleculares π dos poliacenos incluem E igual a alfa mais beta, E igual a alfa menos beta, e o restante dos 4n níveis de energia são dados por alfa mais ou menos beta sobre 2, 1 mais ou menos raiz de 9 mais 8 cosseno de pp sobre n mais 1, para p variando de 1, 2, 3 até n.
O lambda máximo de absorção, do espectro de absorção, é 357 nanômetros. Calcule o valor de beta. Aí aqui, turma, quando eu olhei aqui pela primeira vez esse problema, eu fiquei um tempão tentando calcular esse beta de maneira genérica. Porque ele não fala aqui que molécula, ele está falando dos poliacenos, mas não fala qual é a molécula. Aí se você voltar lá no item 28.4, se eu não me engano, você vê que o lambda máximo é 357, e lá ele está falando do antraceno. Então aqui, essa questão é sobre o antraceno, tá? Então, para o antraceno, o que acontece? O N vai ser igual a 3, né? O N é igual a 3. Porque lembra que não é à toa, né? Que vocês devem conhecer bem a regra de Hickel, né? Para você determinar se um composto é aromático, você tem 4N mais 2 elétron π. Esse 4N mais 2, turma, vem desses cálculos quânticos, tá? Porque aí, quando você tem 4N mais 2 elétrons π, você tem a ressonância, não tem elétron em orbital antiligante, então o sistema é estabilizado pela ressonância, tá certo? Então, no antraceno, eu tenho quantos elétrons? Só lembrar do antraceno aqui. São os 3 anéis, né? Então, você tem, ó, uma ligação aqui, né? Aí você tem essas ligações aqui, tá? Então, ele tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 elétrons π, não é isso? Aí 4N mais 2, o N vai dar 3, né? 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, o N vai até 3. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a energia dos 4N, no caso, 4N níveis de energia. Por que são 4N se o N se aqui é só N? O P está variando de 1 até N. É porque aqui tem um mais ou menos, então tem duas possibilidades. Aqui tem outro mais ou menos, que é outra dupla possibilidade. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes N, 4N. Tá certo? Aí, turma, o que vocês têm que fazer aqui? Qual vai ser o nível de menor energia? Como alfa e beta são negativos, o beta, o coeficiente aqui, qual que eu vou escolher? Mais ou menos. Eu vou escolher o mais, né? E aqui dentro, quanto maior for o número que estiver multiplicando o beta, menor a energia, né? Então, aqui também vai ser mais. E como isso aqui é uma raiz quadrada, isso aqui é um número positivo, né? Então, tem que ser o mais. Então, a energia no estado fundamental, que eu vou chamar aqui de E1, ela vai ser igual a alfa mais beta sobre 2, que multiplica 1, mais raiz de 9 mais 8 cosseno de pp sobre n mais 1. Certo? Eu vou chamar de E, tá? Só de E. E agora eu vou variar os P's para essa equação. Tá certo? Então deixa eu copiar aqui essa equação para levar ela para a próxima página, tá? Isso aqui é para P, né? Isso aqui é para P igual a 1, 2, 3 e assim. No caso aqui, 1, 2, 3, né? Porque o N é igual a 3, que era até N, né? Como o N é 3. Então vai ficar aqui. Vou colocar aqui E1, vou chamar de E1, tá, turma? Na verdade, vamos fazer assim, é para P igual a 1, porque depois que a gente calcular os valores é que a gente vai ordenar na ordem de energia. Não quer dizer que o P igual a 1 é o menor, vamos ver isso aqui, tá? Então aqui ó, ficou ó, alfa mais beta sobre 2, que multiplica 1 mais raiz de 9 mais 8 cosseno de π sobre, como N é 3, 4. Por isso que eu fiquei com aquele 4 na cabeça no anterior, mas lá era 7, né? Cosseno de π sobre 4. Tudo bem? Então, turma, essa energia para o P igual a 1 vai ser igual... Qual vai ser esse valor aqui? Deixa eu calcular aqui.
deixa eu calcular qual vai ser esse coeficiente aqui que está multiplicando o b sobre 2, tá? Então, deixa eu ver aqui. 1 mais raiz de 9 mais 8 vezes o cosseno de π sobre 4. Isso deu 4,82. Se eu pegar tudo isso aqui e dividir por 2, dá 2,41, tá? Então isso aqui é alfa mais 2,41 beta, certo? Qual vai ser a energia para P igual a 2? Então, para P igual a 2, vai ser alfa mais beta sobre 2 vezes 1 mais raiz de 9 mais 8 cosseno de 2π sobre 4, que é π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2 é 0, né? A raiz de 9 é 3, mais 1, 4, dividido por 2, 2. Essa aqui estava fácil. Então, para P igual a 2, vai ficar alfa mais 2 beta. Certo? Vamos calcular agora a energia para P igual a 3, que vai ser a última aqui, né? Considerando aqui sempre o mais, né? Então, isso aqui vai ficar alfa mais beta sobre 2, que multiplica 1 mais raiz de 9 mais o cosseno de 3π sobre 4. Certo? Aí, deixa eu fazer essas contas aqui rapidinho. A energia para P igual a 3 vai ser igual a 1,42. Não, 1,41, né? Como se fosse a metade disso aqui, tá? Então, alfa mais 1,41 beta. Certo? Então, eu falei metade, mas na verdade metade não, né? Que aqui é 2,41, aqui é 1,41, né? Ah, aqui é 9 mais 8 cosseno, tá? Eu escrevi errado, mas eu calculei certo, tá bom? Ali, aqui é 9 mais 8 cosseno, tá certo? Então, aqui a gente sabe que é a energia, aqui a gente encontrou a energia dos 3 primeiros níveis de energia, tá? Agora, turma, então já esgotei as possibilidades aqui do mais e mais, né? Aí o que acontece? Quando eu fiz esses cálculos aqui, eu observei que em alguns casos, acho que nos 3 casos aqui, né, o valor da raiz quadrada deu maior que 1, né? Então, como deu maior que 1, aqui ficou positivo. Então, se eu simplesmente trocar o sinal aqui, vai ficar 1 menos um valor maior que 1. Então, já vai dar menos beta alguma coisa, tá certo? Então, eu vou obter de novo positivo, beta positivo, se eu considerar essa raiz quadrada negativa e esse menos beta sobre 2, tá? Deixa eu escrever aqui para ficar mais claro. Então, se eu escrever agora assim, alfa menos beta sobre 2, que multiplica 1 menos a raiz quadrada de 9 mais 8 cosseno de pp sobre 4, né? Está colocando 4 para p igual a 1, 2 e 3. Eu vou observar o seguinte, tá? Que, por exemplo, eu vou fazer aqui para p igual a 1, de novo. P igual a 1, tá? Eu vou fazer a primeira e as outras eu vou só fazer as contas e colocar o valor aqui para não... porque já está ficando longo aqui o nosso vídeo, tá? Então fica alfa menos beta sobre 2, que multiplica 1 menos a raiz de 9 mais 8 cosseno de π sobre 4, certo? Então isso aqui, turma, quando eu fizer as contas, essa raiz quadrada, eu vou fazer primeiro aqui só a conta dessa raiz quadrada, tá? Se eu fizer a conta só dessa raiz quadrada, raiz quadrada de 9 mais 8 cosseno de π sobre 4. Isso aqui dá 3,82, tá? Então, isso aqui, pessoal, dá 3,82. Então, vai ficar 1 menos 3,82, que dá menos 2,82,
com menos aqui vai ficar mais. Então, esse meu EP1 é para P igual a 1, vai ficar alfa mais 2,82 dividido por 2 é 1,41. Então, 1,41 beta. Tá certo? Aí, quando eu fizer a energia para o P igual a 2, nesse caso aqui, aí de novo vai ficar ó, 9 mais 8 cosseno de 0, né? Então, isso aqui vai dar alfa mais beta, certo? E quando eu fizer a energia para o E, para P igual a 3, vai ficar... Aí aqui eu vou fazer as contas, tá? É porque que esse aqui dá alfa mais beta? Porque fica 9 mais 8 cosseno de 0, né? Que é 2π sobre 4. Né? Raiz de 9 é 3, 1 menos 3 dá menos 2, né? Dividido por 2, 1, com menos aqui de fora fica mais, né? Para o P igual a 3, quanto que vai dar? Deixa eu fazer a conta aqui. Para o P igual a 3, fica 3π sobre 4, dá menos 0,41. Com menos de fora, né? Fica mais. Aí já dividindo por 2, então fica alfa mais 0,41 beta, tá certo? Então, esses são os casos em que eu tenho um coeficiente positivo para o beta. Isso aqui, pessoal, vai me dar 7 níveis de energia. Por que 7? Porque ele fala aqui no enunciado ó, que além desses 4n níveis de energia, eu tenho aqui um alfa mais beta e um alfa menos beta. Tá certo? Então, apareceu aqui um outro alfa mais beta desses cálculos, além do alfa mais beta que ele falou que tem, tá certo? Aí, resolvendo determinante, secular, tá? A gente vai entrar nesses detalhes. Eu sei que os níveis de energia vão ser o primeiro deles, alfa mais 2,41 beta, né? Então, alfa mais 2,41 beta. O próximo é alfa mais 2 beta. Então, alfa mais 2 beta. O próximo vai ser alfa mais 1,41 beta. Só que ele apareceu aqui e apareceu aqui, né? Então, ele tem degenerescência 2. Então, aqui, ó, 1, 2. A alfa mais 1,41 beta. O próximo é alfa mais beta, que apareceu aqui e aparece no enunciado lá que ele fala que os 4n são fora o alfa mais beta e o alfa menos beta. Então, eu tenho aqui alfa mais beta, certo? Então, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7 é esse alfa mais 0,41 beta, que não apareceu aqui, né? Então, o 7 é esse aqui, ó. Alfa mais 0,41 beta, certo? Então, esses são os níveis preenchidos, ó. Vou preencher aqui com os meus elétrons, certo? Na verdade, aqui eu vou até fazer na ordem da regra de Rand, né? Ó. Bonitinho, né? Aí aqui de novo, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E aqui, 2. Então, esse aqui é o HOMO, né? Quem vai ser o LUMO agora aqui? O LUMO, turma, vai ser agora eu pegar o primeiro valor que vai ter coeficiente de beta negativo, tá certo? Qual vai ser o primeiro valor que vai ter coeficiente de beta negativo? Aí eu já tenho que considerar... Aqui, pessoal, eu tenho que considerar o seguinte. Eu tenho que considerar agora a equação com esse aqui positivo. Deixa eu voltar lá para o enunciado. Eu tenho que considerar a equação com esse positivo e esse negativo, tá? Porque aqui isso aqui vai dar um número maior que 1, vai dar negativo e vai subtrair o beta, tá certo? Então, fazendo essas contas aqui agora, se eu fizer aqui, é igual a alfa mais beta sobre 2, que multiplica 1 menos a raiz de 9 mais 8 cosseno de pp, p, né? pp sobre 4, né? Para p igual a 1, 2 e 3. Então, se eu calcular isso aqui, turma, vai dar. Para p igual a 1, isso aqui vai dar quanto? Vou só colocar aqui, já fazendo a conta, tá, pessoal? Vão ser os mesmos valores que a gente calculou aqui atrás, né? Para esse aqui, 1,41
1 e 0,41, só que com um sinal trocado, né? Tá certo? Então, vai ficar alfa menos 1,41 beta. O E para P igual a 2 vai ser alfa menos beta, né? Que o outro era mais beta. E o E para P igual a 3 vai ser alfa menos 0,41 beta. Como o beta é negativo, desses três valores, o que tem menor energia é esse aqui, ó, alfa menos 0,41 beta, tá certo? E quando multiplicar por menos vai ficar positivo. Então, tem que pegar o menor coeficiente de beta. Então, voltando aqui no meu diagrama de níveis de energia, essa energia aqui é alfa menos 0,41 beta, certo? Alfa menos 0,41 beta. Então, esse é o lume. Então, se esse é o lume, turma, se esse é o lume, a conta aqui vai ficar a seguinte, né? Quem é o meu ΔE? Meu ΔE é igual à energia do lume menos a energia do homo, certo? Então, voltando no meu diagrama de níveis de energia, vai ser alfa menos 0,41 beta menos alfa mais 0,41 beta. Então, alfa menos 0,41 beta mais alfa vezes 0, vezes menos alfa mais 0,41 beta, certo? Então, esse ΔE vai ser, o alfa vai cancelar, e aqui vai dar menos 0,82 beta, certo? Tem que dar negativo, né? Menos 0,82 beta, porque o beta é negativo e o ΔE vai dar positivo. Aí, pessoal, calculado o ΔE, eu sei que ΔE é igual a quê? HC sobre lambda, que eu calculei ali que é menos 0,82 beta, tá certo? Então, turma, o meu beta, que é o que eu quero saber, vai ser HC menos HC sobre 0,82 lambda, né? Então, esse beta vai ser menos 6,62 vezes 10 a menos 34, né? Vezes 3 vezes 10 a 8, dividido por 0,82 vezes o lambda, que é 357 nanômetros. Então, é 357 vezes 10 a menos 9, tá? Então, quando eu calculo este beta, deixa eu calcular aqui, ele vai dar, vamos ver aqui, menos 6,78 vezes 10 a menos 19 joules, tá certo? Então, essa é a nossa integral de ressonância, tá? Então, negativo, porque é uma integral que estabiliza o sistema, essa energia de ressonância, tá certo? Então, assim, não é simples, né? Então, você tem que fazer... Por isso que eu falei que tinha que explicar essa teoria de Hickel, né? E para chegar na teoria de Hickel, eu tinha que contar aquela história toda que eu contei, para poder você montar isso aqui, né? Esse diagrama de níveis de energia. Então, você tem que fazer essa brincadeira aqui com sinais para descobrir quem é que é o HOMO, quem é que é o LUMO, e aí calcular a diferença de energia com comprimento de onda, chegar no valor de beta, tá certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode me escrever, mandar e-mail, estou à disposição de vocês, tá bom? É isso aí.